sobre a natureza da tarefa do atendimento fraterno. Isso que a gente vai falar agora é muito importante para o atendente fraterno. O atendente fraterno precisa ter uma certeza dentro do seu coração, né? Vocês lembram que a gente falou que o atendimento fraterno é um serviço preliminar de amparo. Serviço preliminar de amparo. O que significa dizer que atendimento fraterno é serviço preliminar de amparo? É a gente entender que o atendimento fraterno não vai resolver o problema da pessoa. Não vai. Essa não é a proposta do atendimento fraterno. Ele não resolve o desafio, dificuldade, elimina a doença, elimina o sofrimento. Essa não é a finalidade do atendimento fraterno. Por quê? Porque o atendimento fraterno é uma tarefa de meio e não de fim. Nós somos instrumentos para começar uma jornada juntamente com o assistido, que vai levar para ele a luz da doutrina espírita, para facilitar o entendimento do que está acontecendo na vida dele, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então é um processo que a gente vai começar. Eu costumo dizer que é uma jornada que o atendente fraterno começa com o assistido a partir da hora que ele entra na casa, como um facilitador. Mas a jornada de quem que é? De quem que é a jornada? Do assistido. A jornada é do assistido. Senão você, como atendente fraterno, vai assumir uma responsabilidade que não é sua. E qual é essa responsabilidade? Resolver o problema. Não, a gente ajuda a trilhar o caminho juntos. Olha, estamos aqui. Quando você precisar, vem conversar conosco. Nós estamos à disposição. Se tiver necessidade, vem conversar conosco. Eu vou te passar aqui um tratamento que vai demorar, não sei, 3, 4 semanas. Qualquer momento que você sentir necessidade, vem conversar conosco. Por quê? Porque uma conversa que dura. A gente tem lá no jornal, a gente tem um sistema, né, de controle de filas. E esse sistema possibilita a gente fazer uma estatística do tempo médio de atendimento. Então, a partir do momento que a pessoa entra na sala com o atendente X, né, e sai da sala para terminar o atendimento. Então, a gente tem uma estatística, né, por exemplo, de quanto tempo leva cada atendimento, em média, para a gente poder fazer uma estimativa da quantidade de pessoas que precisam trabalhar, a quantidade de salas, esse tipo de coisa. E vocês vejam que o tempo médio de atendimento está entre 17 e 20 minutos. 17 e 20 minutos. É lógico que isso, gente, a gente tem uma experiência de uma casa que tem, por exemplo, uma fila de espera, né, para ser atendido. A gente já chegou a atender 50 pessoas no mesmo dia lá, né? Isso é um número que vai depender, lógico, do tamanho da casa, da estrutura da casa e tal, né? Então, o tempo médio de atendimento é 17 minutos. Lógico que tem atendimento que demora 1 hora? Tem atendimento que demora 1h30? Tem. Não. Em média, 17 minutos. Vocês acham que numa conversa de 17 minutos você vai conseguir passar para a pessoa que está vivendo uma problemática séria, toda a visão espírita, todo o cabedal do Evangelho de Jesus, toda essa perspectiva transformadora e redentora, numa conversa de 17 minutos? Não numa só. Então, por isso que a gente diz que nós, como atendentes fraternos, nós estamos brilhando com assistir essa jornada. E a jornada qual que é? Conversa, tratamento. Então, vamos passar aqui 4 passos
Você faz os passes e retorna para o atendimento fraterno para a gente conversar de novo e ver como é que você está reagindo. Esse é o processo, não é? Você vai, você assiste palestra, toma passes e volta nesse processo. Então a gente vai conversando várias vezes. Por quê? O verdadeiro tratamento está no passe ou na palestra? O passe, ele tem a sua importância. Pode falar. Nesse atendimento, você tem que voltar uma vez para a próxima consulta de mês ou de semana? Aí depende da dinâmica da casa. Tá? Os tratamentos, a gente costuma fazer um tratamento mensal. Né? Então, uma série de 4 passes, né? Um por semana. Então dá um mês, né? Aí volta para dar sequência, aí passa ao outro tipo de passe ou permanecer no mesmo passe, depende da situação, né? Você vai usando uma experiência de 4 semanas de tratamento. Nas 4 semanas a pessoa pode voltar a qualquer momento para o atendimento, não necessariamente vai se encerrar as 4 semanas e 6 meses para retornar. Então qualquer momento ela pode retornar para conversar. Mas o processo de é esse. Atendimento, tratamento, atendimento. E o tratamento é passe, palestra ou trabalho mediúnico. Mas, como eu falava, o tratamento principal qual é? O passe ou a palestra? E? O passe tem essa importância. Evidente. O passe é uma ferramenta que a espiritualidade nos faz para trazer a ajuda, aquele fluxo energético, aquela limpeza de chakras, para ajudar a gente nos processos evolutivos, ou na busca de serenidade, tranquilidade. Ele é um coadjuvante, mas a palestra é o local onde a gente vai adquirir conhecimento. Pode falar. Aqui na nossa casa, o atendente, no período de tempo, e marca na parte para retorno. Isso é favorável, isso é aberto para ele voltar quando quiser. Olha, diante da casa que vai responder sobre isso, né? A gente deixa em aberto, porque se a casa tem disponibilidade para atender quando uma pessoa quiser voltar, não tem problema. Se espera, se todo dia tem palestra, tem atendimento fraterno, né? Não sei se a pessoa liga a palestra, vai querer conversar, tem alguém de plantão, aí depende da dinâmica da casa. Né? Mas o ideal, o que eu recomendo é que quando a pessoa queira, se sinta confortável, tenha alguém para conversar com ela. Não necessariamente a mesma pessoa que atendeu. Tá? Por quê? Porque isso gera um vínculo emocional que também não é legal. Marcelo, eu acho que a dúvida do Gênero é isso. Você já tinha falado. Eu acho que a gente marca o retorno, mas o que você está sugerindo é que antes do retorno ela possa conversar se ela precisar. Mas o retorno é marcado, sim. Sem problema. O nosso também é marcado lá, né? 4 semanas de retorno. Só que nesse intervalo, se a pessoa sentir que piorou, não está bem, vem conversar. Vem conversar, a porta aberta. Então a ideia é essa. Né? Ter alguém que esteja te perguntando para fazer esse atendimento. Mas eu falava então que a palestra é o tratamento principal. Por quê? Porque o conhecimento que a palestra vai trazer para o assistido significa resgatar aquele ensinamento de Jesus sobre a edificação da casa, sobre a... Olha só. É a verdade que liberta. Exatamente. Veja, a importância do comparecimento às palestras. Não é só a palestra. Que vai libertar aquela consciência através das palavras de verdade eterna, como Jesus nos disse, é o esclarecimento das palestras. A importância de a gente ter essa perspectiva, que nós somos facilitadores desse processo. Entende? E aí esse processo como é que funciona? É aqui, ó. Esse processo
vai desenvolver dentro de uma dinâmica. Então, a pessoa que chega para o atendimento fraterno, ela vem com uma dificuldade, ela vem com uma mazela, com uma problemática, vai poder conversar com alguém sobre aquilo. O atendente fraterno vai passar para ela a ideia de que aquela problemática é um momento na vida dela, como espírito imortal, que tem hora para ser resolvido, tem hora, o momento certo para ser vivido, porque a gente precisa viver as experiências que cada um necessita. Então aquilo tem um processo. A gente vai começar aqui a jornada de esclarecimento. Então a pessoa chega no atendimento fraterno, coloca a dificuldade dela, e a gente começa com ela um processo de esclarecimento, através do Evangelho, através da doutrina, iniciando com ela uma jornada de construção da casa sobre a rocha, da fortaleza moral de cada um. Cada um precisa. E aqui a pessoa vai chegar num processo de reflexão. Então nós somos facilitadores desse processo de reflexão, em que a pessoa vai chegar na conclusão ou na solução daquilo que ela está vivendo, seja para aceitar, seja para buscar realmente uma cura, uma solução da problemática. Mas nós somos os facilitadores dessa dinâmica, do processo de reflexão que o assistido vai fazer, porque isso se transforma. A diferença, meus irmãos, é o seguinte: esse processo de reflexão é a transformação que acontece de dentro para fora. Essa transformação, ela é uma transformação permanente. Por quê? Porque ela vem de dentro para fora. Se é uma transformação só por fora, a primeira oportunidade a pessoa vai escorregar, vai escorregar e vai dizer que não está entendendo o que está acontecendo na vida dela. Isso acontece conosco. Como eu falei, ao mesmo tempo que nós somos atendentes, nós somos assistidos também. Então, a gente precisa ter essa ideia de que esse processo de reflexão é importantíssimo, e que nós somos os facilitadores dessa ideia. Joana de Ângeles tem uma página bonita, quando ela fala das características do atendimento fraterno. Ela fala que o trabalhador do atendimento fraterno deve se felicitar da oportunidade de acender a luz da treva, oferecer roteiro do labirinto e proporcionar esperança no desencanto. Olha que bonito, né? E para a gente chegar nisso, a gente precisa de algumas características indispensáveis. Primeiro, ouvir com atenção, compreensão e tolerância. A gente vai aprofundar isso. O que é ouvir com atenção? Dentro da técnica do atendimento fraterno que o Marlon Rickdal traz no livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica. Ouvir com atenção, compreensão e tolerância. Não julgar. Não julgar. Vou dizer para você que é difícil. Por quê? Porque nós temos os nossos pré-conceitos, valores. É natural isso. A questão é a seguinte: uma coisa é você julgar e condenar, outra coisa é você fazer um juízo de valor. Não, isso que você fez é errado. É outra coisa. Né? É outra coisa. Se você condenar, aí sim você está exercendo um julgamento. Mas fazer um juízo de valor: olha, eu sei que é certo e eu sei que é errado, é algo que a gente precisa fazer, porque somos os espíritos com letra E maiúsculo. Dentro da glorificação, você sempre fala isso, especialmente os espíritos. Kardec coloca a palavra espírito, ora com letra E maiúscula, ora com letra E minúscula. Por que ele faz isso? Quando ele coloca esse espírito com letra E minúscula, ele está dizendo do princípio inteligente, um dos dois elementos gerais do universo. São 27 no livro dos Espíritos: princípio material, princípio espiritual ou princípio inteligente,
e juntando os dois, formando um templo de Deus, a Trindade universal, elementos gerais do universo. Mas Espírito com letra E maiúscula significa os seres inteligentes da criação. Somos nós. Como somos seres inteligentes da criação, o nosso pensamento inteligente faz juízo de valor. Isso é certo, isso é errado. Aprender a decidir é uma característica da evolução. Evoluir significa aprender a decidir. E para decidir a gente precisa fazer um juízo, né? Para decidir a gente precisa fazer um juízo. Porque lá no livro Céu e Inferno, lá no capítulo do Código Penal da Vida Pública, Kardec coloca: para cada imperfeição, um sofrimento. Para cada imperfeição, um sofrimento. Se eu aprendo a decidir melhor, eu estou trabalhando as minhas imperfeições, consequência, eu sofro menos. Para decidir os seus. Então eu não vou julgar, mas vou fazer um juízo de valor. Legal? Nunca se exasperar ou afadigar. É simples aqui. Lógico, você não vai se afadigar fazendo um atendimento fraterno para a pessoa que está ali, né? Revelando para você uma dificuldade, uma mazela, uma problemática que está passando na vida dela. Mas você pode, sem perceber, aquela bocejada comprida na frente da pessoa, né? A pessoa está te olhando, né? Você está conversando com ela, para aquele pensar, o que isso demora? Eu estou falando, mas não é importante para ele, está muito cansado. É lógico, somos pessoas que trabalhamos, temos os nossos serviços, as nossas dificuldades, né? Mas a gente tem que tentar se policiar dentro do atendimento fraterno. Por quê? Porque o assistido está observando a gente. Será que eu estou falando importante para ele? Será que ele fica olhando para o final? O que isso demonstra para a pessoa? Olha, vamos com pressa, vocês ir embora. Veja. Né? Então, não se exasperar ou afadigar. São comportamentos que a gente faz sem perceber, né? Mas que para a pessoa que está sendo assistida naquele momento pode ser decisivo. Né? Pode ser decisivo. Também tem que passar uma segurança. Com certeza. O atendente, ele precisa ter a perspectiva de ajudar o assistido positivamente com o seu magnetismo. Ajudar o assistido positivamente com o seu magnetismo. E não o assistido influenciar negativamente o atendente. Entende? Legal? Solidarizar-se com aquele que erra, combatendo o erro sem anuir com ele. Olha, você errou, é um erro, mas é aquilo que a gente conversou, vamos seguir adiante. Eu entendo, né? Não concordo, mas vamos seguir adiante. Ser afável e usar voz branda. Olha só, cuidado, né? Que a gente vai ter. Tem gente que costuma falar alto, né? Tem gente que costuma falar, mas da pessoa fala alto, mas o assistente não te conhece. Falei uma besteira. O assistente não te conhece, né? Então, tomar cuidado com o tiro da voz, né? Cuidado com isso, porque a pessoa pode ter uma percepção, né, de que ela não está sendo bem acolhida. Discorrer com simplicidade na explanação. Você vai avaliar, por exemplo, o nível de conhecimento da doutrina espírita que aquele assistido tem. Você não é trabalhador, você já tem conhecimento da doutrina espírita, né? Mas se você, por exemplo, o pessoal está cheio de espíritos, eu conheci mais sobre a doutrina espírita, quais os problemas, né? Tem umas coisas do corpo, né? É uma coisa, tem uma razão. Isso é um problema
espírito. Compensação espiritual. Ou seja, você tem que ter um cuidado para saber a profundidade da sua abordagem. É você de família espírita? Frequenta já há muito tempo? Já frequenta há 20 anos. Aí você vai falar de espírito. Porque você já faz o pressuposto que a pessoa conhece, que não vai ser uma qualidade. Senão a pessoa vai sair pior que entrou. Vocês não sabem dizer falar isso, os espírito comigo. Não veio espírito comigo, algum problema de ser espírito. Basta um espírito. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado, analisar, né, na nossa explanação a profundidade. Não só termos espíritas, né? Não só. Mas uma pode buscar demais, né? Não tem necessidade, mas a gente não sabe o nível das pessoas que a gente está atendendo, não é? Tomar cuidado para não usar a palavra muito rebuscada, né? Que a pessoa vai sair sem entender a mensagem que nós estamos passando, porque a pessoa usa uma palavra muito rebuscada, lá não sei o que é, né? Não sei o que é. Vai sair mais confusa do que chegou, né? Isso aqui, gente, não dá receituários ali prontos, né? Misticismo, crentice popular, porque a gente sabe que o espiritismo não acredita. O espiritismo não traz essa perspectiva. Banho de sal grosso, arruda, talismã, mandinga, ritual, superstição. Eu conheci o caso, foi bastante grave, eu trabalhava perto do Parque do Espaço. E o senhor que trabalhava lá, no sério, e eu indiquei o caso espírita na Castelo Branco, da feira. E foi, doutor Rodizado. E ele falava para mim na puxa, que ele falava que o professor sério, assim, ele nunca mais voltou, nem para o sul. Tem um item sobre isso, exatamente nesse caso. Mas aqui a gente está falando sobre o ritual, sobre a mandinga, sobre o talismã. Eu tenho uma conhecida que, sabe quando o bebê começa a nascer mentinho? O que acontece quando o bebê nasce mentinho? Ele bate, né? Porque o bebê está nascendo, tem aquela dorzinha na gengiva, o bebê está linda, né? Ela disse que tinha uma superstição. Uma simpatia. Olha, o bebê parar de babar, você precisa pegar um peixe cru e passar na boca do bebê. Tudo isso até eu vai babar. Peixe cru na boca do bebê. Né? É tão mais grande, né? O bebê vai babar no tal. Para de babar e vai de peixe. Não é? Mas isso é crendice. Né? Então a pessoa pode vir para atendimento fraterno falando, olha, eu Sasha, uma pensão para você. Me ajudar? Colocar uma ruga no bebê. Isso é questão de outras denominações religiosas que a gente respeita. Mas o sentido não é isso. As pessoas estão vindo numa casa espírita para ouvir sobre espiritismo. Isso é importante porque senão daqui a pouco a pessoa está acendendo vela, fazendo um mini altar na casa dela, para fazer um bonitinho aqui com vela, um monte de coisa, coisa na diferença. Misturando as estações. Ela está adaptando a ideia que ela tem da denominação religiosa que ela segue para a ideia espírita, misturando as estações. E cabe a nós fazer o esclarecimento, que isso não persiste na doutrina espírita. Legal? Não criticar nenhuma religião, como eu falei, a gente respeita, né? A gente vai falar sobre espiritismo, evitar a manifestação de inclinação política. Olha só, nos dias de hoje é preciso ter esse cuidado. O atendente fraterno, independente da postura política que ele tem, no centro espírita, ele precisa ter uma postura de neutralidade. Neutralidade. A gente precisa falar algumas coisas que são óbvias, mas a gente tem que falar. Independente da sua posição, A, B, C,
no centro espírita, temos uma posição de neutralidade. É lógico que, dentro de uma conversa de entendimento fraterno, o tema política não cabe. Então você vai desviar esse assunto no tato. Nós vamos caminhar para isso. Legal? Não interferir em receituário médico. Importantíssimo dizer sempre que o tratamento espiritual é complementar ao tratamento médico e que os dois caminham lado a lado. Os dois caminham lado a lado. Um complementa o outro. Né? Jamais garantir cura. Jamais garantir cura. Olha, vou me curar? O que você acha? Eu vou tomar passe, vou fazer tratamento de exorcismo, eu vou me curar? Cuidado, não vai prometer cura. A gente não sabe o planejamento encarnatório daquele espírito. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que aquela situação seja uma situação que atraiu a pessoa para o espiritismo, para o evangelho. A gente não sabe. Olha, esse processo a gente vai trilhar com você. Espero que realmente a cura venha, mas se não vier, tenho certeza que você só vai ter ganhos. Só vai ter ganhos. Olha lá, não dá orientação em nome de mentor ou doutrinar espírito durante o atendimento. O que a gente recomenda? Que o atendimento fraterno não seja mediatizado. Não seja mediatizado. Sabe que tem algumas casas que fazem também a mediúnica. Mais o atendimento fraterno é uma tarefa de encarnado para encarnado. Encarnado para encarnado. Sob a influência, evidentemente, da espiritualidade que comanda o trabalho. Somos instrumentos, né? Mas uma vez eu estava atendendo na salinha, eu escutei um barulho, bateu alguma coisa, eu escutei um barulho e eu fiquei assim, dentro da salinha. A pessoa estava na minha frente, né, conversando. Eu disse assim, a pessoa, o Espírito falou com você? Não, eu sou o barulho, não, vou falar a verdade. O que está dizendo? Não é nada. Não é nada, só escutei um barulho que bateu ali. Então, até você convencer a pessoa de que você não está trabalhando em mediunizar, vai um grande passo. Eu falei, não, calma, não, mas eu quero saber o que o Espírito disse. Eu falei, não tem nenhum Espírito. Tem Espírito, mas não está conversando comigo. Né? Então, essa é a ideia. Olha lá, nunca dizer ao assistido, você está auxiliado. Pensou? A pessoa chega, um problema e tal. Você vai dizer para ele, nossa, você está com obsessão. Essa pessoa vai pensar. Ela vai sair melhor ou pior? Independente se ela tem conhecimento espiritual ou não, tá, gente? É lógico, para quem não tem conhecimento, é pior essa situação aí, para os nossos espíritos, é obsediado. Ninguém gosta de saber para você. Espírita, seja espírita com experiência, ou não. É ou não? Ninguém gosta. Vamos fazer um tratamento. Vamos fazer um tratamento aqui junto, que vai te auxiliar nesse processo. Legal? Uma interferência que está vindo na sua vida, por que você está meio agora? Talvez seja necessário você vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes, e fazer uma conexão com uma espiritualidade superior, para você elevar a sua frequência vibratória. Você falando de obsessão, da ferramenta de investimento a se livrar da obsessão. Sintonia vibratória. Vamos fazer um processo aqui. Para você analisar, Jesus disse para nós sobre vigiar e orar. É importante que a gente tenha a perspectiva de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E quando esses pensamentos, esses nossos atos não são tão bons, é preciso parar e levar as nossas mentes, os nossos corações através da prece. E a prece vai levar a nossa sintonia vibratória. Olha. É isso aí, Ana? Você está fazendo isso? Não é? É diferente. Legal? Acho. Não ter envolvimento pessoal com o assistido e evitar qualquer contato físico, como abraço, beijo, para não dar margem a mal entendidos. Gente, Chico Xavier, passando sobre
assim, cuidado. Bom, a gente não recomenda. Já é os casos, tá? De um atendente na terra, simplesmente colocar a mão nas costas da assistida, assim, está com Deus, minha irmã. Colocar a mão nas costas, sabe o que quer dizer? É com Deus, minha irmã. Uma bolada da pessoa aqui, lá de longe, você precisa ser de onde você está. Você precisa ser de onde não. Você coisa não é. Você não sabe a reação da pessoa. Para você é um abraço. Para você é algo natural, corriqueiro, mas pode dar margem ao mal entendido. Quando o assistido Aí é outra coisa. A iniciativa assistido é outra coisa. Né? E você vai ter que ter mais uma vez o tato psicológico para analisar a situação, para não dar margem ao mal entendido, que acontece. Por exemplo, você vai encontrar o assistido na noite do pastel, na noite da pizza, na noite do sorvete. Você não pode falar com ele sobre a problemática que ele abriu para você na sala do cliente. E aí? Você tratou a esposa não sabia disso? Eu fui na noite da pizza falar isso. Joga o pulmão em cima da pizza. Já pensou? Então você não pode levar para a pessoa o teor da conversa publicamente. Então o que foi dito na sala, fica na sala. Não é? Ok? Eu preciso falar isso, porque a gente tem que tomar esses cuidados, porque são situações automáticas. Você vai fazer isso por simpatia, por empatia. Você quer mostrar para a pessoa que olha com você. No fundo, é uma atitude que é até positiva, né? Você, nossa, estou preocupado. O seu problema nem importa, mas não imediatamente. Não é? Aí é diferente, né? A pessoa que está revelando aquilo, está fazendo aquele problema, não tem problema. Você revelar isso, corre o risco de você levar uma notícia, né? Que a pessoa não queria divulgar para alguém que está junto com ela ali, para outras pessoas, ou criar uma situação até embaraçosa, né? Não prolongar o atendimento, sugerimos aí entre 15 e 20 minutos, não criticar colegas, né? Sempre, em caso de divergência de procedimento, sempre buscar o esclarecimento com o diretor da casa, com o dirigente da tarefa, né? Dúvidas, né? Usar somente formulários, fichas que a casa previamente aprova, aí depende da dinâmica dentro da casa espírita, né? Então, se a casa tem formulários próprios, né? Por exemplo, ficha de encaminhamento para passe, é usar aquela ficha, né? Vou fazer um papelzinho, olha lá. Isso depende da dinâmica da própria casa. Tá? O Evangelho de Jesus e o embasamento da doutrina espírita deve sempre permear a conversa, porque é preciso, né, falar sobre Jesus e sobre doutrina espírita nos atendimentos. Como eu disse, a gente vai libertar consciências através desse processo de esclarecimento, né? Muito comum a dúvida, por exemplo, da mãe que vem com o filho que está procurando drogas. Como eu faço para fazer isso? Você pode fazer alguma coisa com o filho que está procurando drogas? Né? Ele não sente disso. Então vamos colocar o nome dele na caixa de vibrações, vamos fazer prece para ele, para que esse verdade encontre uma brecha, para que ele possa se sentir tocado, para mudar de comportamento, mudar de vida. Né? Aí vai depender da dinâmica da casa. Algumas casas fazem tratamentos à distância, através de ponte, onde o parente é uma ponte, né? Para se fazer a assistência do assistido. Aí depende da dinâmica da casa, mas o que a gente pode falar aqui hoje é que, no mínimo, na casa espírita tem a caixa de vibrações. A caixa de vibrações. Então ele não vai ficar desamparado. Essa visão que o atendente está precisa passar. Olha, mesmo que ele não venha, ele não vai ficar desamparado. Coloca o atendente na caixa de vibrações.
acesso a uma tabela de telefone úteis, né? Então, telefones úteis, CVV, telefones úteis de agressões e violências contra idosos, esse tipo de tabela, né? Para que a pessoa possa entrar em contato com as autoridades, né? E essas equipes de assistência. Legal? Gente, agora eu quero fazer com vocês aqui uma dinâmica em relação à voz. A gente falou do timbre de voz, né? Do cuidado que a gente tem que ter sobre a nossa voz no atendimento fraterno, né? E a voz o que é? Esse som que a gente emite, né? Através dos pulmões que passam pela laringe, que vibra nas cordas vocais. A questão é a seguinte: a nossa voz, ela pode estar carregada de ódio, pode estar carregada de desespero, de raiva, mas também ela pode estar carregada de carinho, de amor, de compaixão, de saudade, depende. A importância da voz é tamanha que quando a gente perde alguém importante na nossa vida, a gente fica querendo relembrar a voz da pessoa. São as pessoas que perdem parentes, né, amados, pessoas queridas, e guardam aquele áudio que receberam, para simplesmente ouvir de novo a voz daquela pessoa. E a voz, ela tem uma característica importante, que é a seguinte: a voz, ela é tão profunda, mas tão profunda, que ela nos identifica. Ela nos identifica. Então eu quero saber de vocês, aqui, nesse momento. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. De quem é essa voz? Na condição de alguém que fez o Pai maravilhoso para por isso, na vida, gente, para cuidar de Deus da minha consciência. Graças a Deus, não devemos dar minha vida. De quem é essa voz? Essa foi fácil, né, gente? Fala a verdade, né? Fácil. Chico Xavier. E essa aqui? Não vou nem continuar, né? Está muito fácil, não é? Vai ter que deixar aí até o final. Vai. Não está conseguindo parar. Vamos ver esse agora. O terceiro é um pouco mais difícil, tá, gente? Um pouquinho mais difícil. A pena aos seus pecados, pela pena sermos muitos episódios, trechos convenientes podem ser evitados para que se destaquem esse trabalho. Lembranças amargas, ideias distantes, ressentimentos, desilusões, prejuízos, fracassos, doenças e tristezas, irritação do desejo, condenação e queixa, cólera e impaciência, reclamações. Quando qualquer desses lances vier sobre o seu caminho, ou em sua
faz sobre isso na vivência da esperança do bem. Quem é? Raul, O pessoal está afiado aqui, hein, gente? Parabéns, viu? Mas a ideia com essa brincadeira que a gente traz é refletir sobre a importância da nossa voz no atendimento fraterno, sobre o timbre que a gente vai usar, sobre a inflexão de voz que nós vamos usar, né? No livro Domínios da Mediunidade tem uma passagem que fala de um trabalho mediúnico que está sendo feito na associação, e que o dirigente da tarefa está conversando com o espírito, o obsessor, incluindo esse tribunal. E chega um momento que não tem mais argumento. E aí o dirigente simplesmente diz assim: Ligório, meu irmão. Só isso. Ele fala: Ligório, meu irmão. E aquele espírito exata. Três palavras que foram proferidas são um fluxo tão positivo, tão marcante, que dobraram aquele espírito enraizado há séculos no mal. 3 palavras, com a inflexão de voz correta. Olha que interessante. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, existe uma página que diz o seguinte: a mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Vocês acham que isso é importante? Primordial. Timbre de voz, um fluxo que a gente vai usar. Então, o sucesso do trabalho pode ser favorecido ou retardado, simplesmente pelo cuidado da voz, no acolhimento. Olá, meu irmão, seja bem-vindo. Como podemos ajudá-lo nessa noite? O que você procura? Já é uma abordagem que você já favorece a psicosfera. Legal? E vamos então aqui começar a falar sobre a técnica do atendimento fraterno, né? Que o Marlon traz no livro, Diálogo Fraterno. Então são 4 etapas que nós vamos desenvolver dentro do atendimento fraterno, mas que você não precisa se preocupar em checar a etapa, pode fazer a primeira etapa, fazer a segunda etapa, fazer a terceira etapa e vou concluir agora. Não é assim. Bom, então a gente vai engessar o atendimento, né? Nossa ideia não é engessar o atendimento, é tornar a tarefa mais simples para o atendente, para que ele possa atender com segurança. E através de uma técnica, a gente consegue ter mais segurança, principalmente aqueles que têm menos experiência. Então, o Marlon aqui, ele traz 4 etapas do atendimento fraterno. Primeiro, o acolhimento, depois o processo de escuta, depois construção do tema doutrinário e por último, fazendo os encaminhamentos necessários. Vamos analisar rapidamente um pouquinho de cada etapa. A primeira etapa é o acolhimento. Acolhimento, você chegou, você vai recebê-la com um sorriso, né? Vai recebê-la com um sorriso, vai se apresentar como atendente. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, eu sou Marcelo, atendente fraterno aqui da nossa casa. Sente-se, fique à vontade, acolheu, né? Já se apresentou, já se qualificou, um sorriso, um aperto de mãos. Importante aqui, receber bem não significa sentar muito pertinho. Não precisa sentar ali, ó, muito próximo. Atender de mão dada. Ó, meu irmão, cuidado. Eu falei para vocês, né? A gente não sabe que a pessoa tem na mente dela, a perspectiva que ela está analisando a situação, os preconceitos, né?
Então, receber bem não é atender de mão dada nem atender muito próximo. Você tem que dar essa condição, essa distância, esse distanciamento. Acolher bem é você receber a pessoa e criar uma psicosfera favorável para o atendimento. Lembrando que no atendimento fraterno a conversa é privativa, mas não é íntima. Não é uma conversa íntima. Então, quando a pessoa vai falar com você e vai começar a detalhar coisas que você está morrendo de curiosidade para saber, você quer saber aqueles detalhes, sutileza para desviar a conversa do detalhamento desnecessário. A conversa é privativa. Só pode colocar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, mas não é íntimo. Não há necessidade nenhuma de um atendimento fraterno transcorrer por uma questão de intimidade. Legal? Então, meu irmão, o que ele traz aqui? Aí você pode pensar na pessoa que é desconfiada, a gente chama reticente, né? A pessoa chega desconfiada, será que aqui no Espírito vai me atender? Como é que é? Tá, né? Olha, não se preocupe, tudo que você disser aqui vai ficar aqui. Ou você pode dizer também, fique à vontade para falar o que você está pensando. Fique à vontade. Então, o que você está fazendo com isso logo no começo? Você está criando uma psicosfera, um ambiente acolhedor e favorável para que a pessoa coloque o que ela está sentindo, se abra, né? E é muito comum que a pessoa chegar no atendimento fraterno e falar, está tudo bem com você? O que me trouxe aqui? Né? Como eu posso te ajudar? Não, eu vim porque minha esposa está tomando passe aqui, eu só vim acompanhar. Minha esposa me trouxe, né? Obrigado, né? Obrigado. Aí você vai conversar com a pessoa. Daqui a pouco, 5 minutos de conversa, você está chorando. Está chorando. Porque a psicosfera favoreceu a situação, está se abrindo. Está tudo bem com você, como é que está a sua filha? O trabalho, como é que está indo? Tudo bem? A pessoa vai pegar aqui, se ela precisar, ela vai ser. Começa como reticente, inseguro, daí 5 minutos já está conversando todos os seus problemas. Né? A segunda etapa é escutar. E escutar, eu sempre trago esse gráfico de pizza, né? Que eu criei pegando informações do livro do Reinaldo Polito. O Reinaldo Polito ele é um mestre, né, de comunicação. Ele trabalhou um tempo no Apresentando Fantástico, o Max Kelly. O Reinaldo Polito ele tem curso de oratória, curso de comunicação. Ele fala no livro Como Falar Corretamente Sem Inibições. Ele fala aqui do nosso tempo diário de vigília, quando nós estamos acordados. Ele fala que a gente está 14% do nosso tempo escrevendo. 14%. 16% do tempo acordado a gente está falando. 17% a gente está lendo. E vejam, 53%, mais da metade do nosso tempo diário de vigília, nós estamos ouvindo. Né? Então é importante ter essa ciência, que ouvir é uma tarefa que a gente gasta mais da metade do nosso tempo. Só que escutar no atendimento fraterno é diferente. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é você ouvir com atenção. Ouvir, eu estou ouvindo a chuva aqui, batendo aqui no telhado. Eu estou ouvindo uma passarinho cantar. Eu estou ouvindo uma buzina tocar. Estou ouvindo. O passarinho cantou. Estou ouvindo. Agora, escutar é você ouvir com atenção. Ouvir com atenção. A parte mais importante do atendimento. Você tem que estar focado. Por isso que não pode ser um atendimento no corredor. Aquela simples conversa que nós falamos, né?
Tem que ser um local propício para que você possa escutar o que a pessoa está falando. Até porque a gente tem que tomar cuidado com os nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos são ouvidos interesseiros. Sabe? Nossos ouvidos são ouvidos interesseiros. A gente tem uma característica, que é a característica da atenção flutuante. Atenção flutuante. Dentro do atendimento fraterno, a gente pode privilegiar partes da fala do assistido que interessam para a gente. Meu filho é interesseiro, eu peguei na fala da pessoa aquela parte que eu tenho facilidade de falar. Perdão, eu tenho facilidade de falar. Então, a pessoa falou sobre perdão, sobre necessidade, e você identificou aquilo, você vai falar sobre perdão. Mas de repente não é aquilo que a pessoa esteja precisando ouvir naquele momento. Então, se a sua atenção está flutuando, você está privilegiando alguns conteúdos que te favorecem na sua fala. Então você precisa escutar uniformemente o que a pessoa está falando, para você poder identificar o que ela mais precisa ouvir naquele momento. De repente não é sobre perdão, é naquele momento que ela precisa ouvir. É outra situação. É muito comum que as pessoas relatarem diversas dificuldades, diversas mazelas, diversas situações. E se você vai escolher sempre o que mais te favorece para falar, o atendimento pode não estar sendo correto. Vai ajudar? Evidentemente que vai, sempre ajuda, né? Mas de repente, se você tiver essa percepção de que o seu ouvido é interesseiro, você não vai privilegiar conteúdos porque é mais fácil somente porque você sabe falar sobre aquilo, né? E você vai falar assim, não, essa pessoa precisa ouvir sobre isso, né? Tá bom? Escutar com os olhos. Dentro dessa etapa do escutar, a gente precisa se policiar. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o assistido está nos assistindo, no sentido de ver, e nós estamos assistindo ou assistindo. Então, quando eu estou conversando com o assistido, eu preciso escutar com os olhos. Escutar com os olhos é ver a comunicação não verbal. Então, a pessoa está tendo uma dificuldade, em um determinado momento da conversa, está ofegante, ou ela fez um silêncio prolongado, ou ela começou a transpirar, ou ela gaguejou, né? Ou seja, você está percebendo que está sendo difícil, né? Se você não está fazendo uma escuta, ouvindo com atenção, você não vai perceber que aquela comunicação não verbal está falando muito mais do que as palavras que a pessoa está usando. As palavras que a pessoa está usando. Então, a gente está vendo isso. Né? O que os olhos da pessoa estão dizendo para você? Né? A gente vai ter essa noção. Eu queria saber de vocês aqui o seguinte, dentro desse cenário de ouvir, eu queria saber o seguinte: o que é isso aí? Não dá para ver direito, mas não dá para identificar, certo? É um cenário que a gente faz um recorte aqui e não dá para identificar. Agora, dá para ver melhor? Dá para saber o que é isso? Não é? Então, esse aqui é um recorte, né? Esse aqui é um recorte desse trecho. Não dá para saber o que é isso, né? Mas aí, se a gente aumentar um pouquinho nossa visão, a gente vai saber o que é. Você sabe o que é recorte? Acho que todo mundo conhece esse conceito, né? É famosa, né? De uma paisagem. Olha, tá vendo? A Mona Lisa, né? Olha, o que a gente fez aqui? Um recorte. O assistido está passando para vocês um recorte da experiência dele. Um recorte. E a gente precisa ter a ciência de que é necessário aprofundar algumas coisas, para que a gente possa ter uma visão não do todo,
sem reparo todo. Foi ou não foi? Isso foi o reparo todo que você tem na lista? Não, né? Então, você fazendo uma pergunta pertinente, você vai conseguir elucidar mais a situação para poder ajudar melhor. Então é necessário a gente aprofundar eventos importantes da conversa para que você tenha uma visão mais larga da situação. E tem uma técnica para isso. A técnica chama sondagem. A gente vai sondar o assistido, né? A gente pode sondar o assistido aprofundando o evento. A gente pode sondar o assistido pedindo para o assistido dimensionar a intensidade daquela experiência, ou a gente pode sondar o assistido pedindo para o assistido dimensionar o tempo daquilo que está vivendo. Por exemplo, para aprofundar evento, por que você se consultou com um psiquiatra? A pessoa está falando com você, eu sou psiquiatra, e depois eu segui vida, felicidade e tal. Só um minutinho. Por que você se consultou com um psiquiatra? Não pode deixar passar batido isso. Nem fazer essa sondagem, para você alargar o quadro. Certo? Você vai ter que fazer essa sondagem, aprofundando o evento, aprofundando a intensidade. Olha, você disse que você pensou em morrer, mas chegou a planejar como ia fazer isso? Como é que foi esse processo? Daí a gente vai resgatar aquilo que a gente já falou, da ideação suicida. Lembra? A pessoa pode ter tido apenas uma ideia, foi só uma ideia, nunca mais eu pensei nisso. Não cheguei a planejar. Não, tem 3 vezes. Certo? Uma pessoa, por exemplo, teve uma ideia e que a ideia não fez ninho na cabeça dela, você vai dar um encaminhamento. Vamos fazer um tratamento aqui de paz, assistir algumas palestras. Agora, a pessoa que já tentou 3 vezes, você vai ter que fazer um tratamento emergencial na área. Emergencial. É urgente aquele tratamento. Vai passar na frente. Na sucessão, precisa, é urgente aquilo. Percebe como é importante a gente aprofundar o evento? Na sua fala, você disse que todas as informações passadas ali, elas são sigilosas. Eu acho que essa é a única exceção, talvez, se a pessoa está pensando em se matar, acho que ela tem que ser exatamente, talvez. Aí é uma situação delicada, né? Porque a gente vai ter que tratar isso caso a caso. A gente não vai ter uma fórmula para falar assim, olha, vamos fazer assim ou assado em todos os casos. É muito difícil. Aí vai depender da situação concreta, tem que ser analisado. Eu vou recomendar o seguinte: o atendente da fé receba um caso desse tipo, chame alguém para ajudar. Entendeu? Chame alguém na hora para ajudar. Dá licença, eu vou conversar com ele. Gente, um minutinho já faz ali uma análise. O que não dá é para a gente fechar uma fórmula. Assim, olha, nesses casos nós vamos agir assim. O que dá para a gente falar é o seguinte: são casos que acendem uma luz amarela na cabeça do atendente fraterno e que é ideal ter o auxílio de mais alguém. Por isso a indicação do atendimento em dupla, para você poder conversar com alguém. E aí, o que você acha? Né? Foi isso. Dimensionar o tempo. Olha, eu sofro com uma enxaqueca que não está me dando alívio. Você precisa perguntar: há quanto tempo você tem essas dores de cabeça? Essas dores de cabeça começaram quando eu tinha 10 anos de idade, eu tenho 5 anos. É um cenário. Essas dores começaram na semana passada quando eu briguei com algumas coisas. Pegou o cenário. Você sabe que para uma questão mais crônica, o tratamento sempre é mais prolongado. Uma questão mais aguda, o tratamento geralmente é mais curto. Não dá para deixar também uma fórmula, tá, gente? Estou falando isso em linhas gerais. Bom, mas a necessidade de a gente fazer a pergunta pertinente naquele momento.
A gente vai cair aqui na questão da escuta empática. Escuta empática significa mostrar para o assistir que aquilo que está relatando para você é importante. Você vai dar uma pergunta pertinente para o assistido, mostra para ele que você está prestando atenção na conversa e que aquilo é relevante para você. Uma técnica. Está sentindo, está prestando atenção no que eu estou falando. É importante. Então, para desenvolver a conversa, é importante fazer uma boa pergunta. É importante fazer essa boa pergunta. Veja, compreender nem sempre significa concordar. E tem uma técnica para você mostrar isso para a pessoa. Que você compreende, mas que você não concorda. É a técnica da compreensão sem conivência. Compreensão sem conivência. Repetir o que a pessoa acabou de dizer. Então quer dizer que há muito tempo você vem brigando com o seu chefe, você está me dizendo que há muito tempo você vem brigando com o seu chefe, e chegou hoje a um ponto de ter matado. É isso. Você está mostrando para a pessoa que você não concorda com aquilo. E a pessoa, quando ela ouve isso na boca da outra amiguinha, ela fala: acho que não é legal. Com você de maneira sutil, sem falar assim: não concordo. Esse aí tem uma embate. Então quer dizer, isso que eu estou falando é o seguinte: você quer matar seu chefe, é isso? É isso. Ele já mostrou que você não concorda, porque não é uma atitude correta. Legal? Uma técnica. Agora, aquilo que eu falei para vocês sobre as perguntas abertas. Pergunta aberta, pergunta fechada. Dentro do ambiente fraterno, a gente precisa sempre ter em mente que o assistido ele vai responder as suas perguntas. É muito comum no ambiente fraterno falar: olha, aquele assistido não abre a boca, não fala nada. O atendimento demorou 5 minutos. Porque o assistido não quis falar nada. Ele falou: você fez as perguntas corretas? Você tentou que ele fizesse, que ele acertasse? Depende. A pessoa nem percebe. Que tipo de pergunta você fez? Você fez pergunta aberta? Pergunta aberta é uma pergunta que vai propiciar para o atendido se posicionar. Se posicionar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais reflexiva. Isso vai proporcionar uma conversa mais profunda. Você precisa fazer uma pergunta aberta. Eu trouxe aqui alguns tipos de perguntas abertas. Depois eu vou compartilhar a apresentação com a Marcela e ela passa para vocês, tá bom? Por exemplo, como que você está se sentindo em relação a essa situação? A pessoa vai ter que fazer uma reflexão e vai ter que se posicionar. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim ou não é pergunta fechada. Certo? Ok? Quais são as principais preocupações que você gostaria de compartilhar conosco hoje? Ele vai ter que desenvolver. Vai ter que desenvolver. Quais são os desafios que você enfrenta atualmente em sua vida? Gente, uma pergunta dessa é no mínimo 15 minutos de atendimento. Não é? Não tem como. Você acha que eu poderia ajudá-lo a lidar melhor com essa situação? Como você enxerga a sua relação com as pessoas ao seu redor? Aí depende, você vai encaixar a pergunta de acordo com o cenário que você está sendo apresentado para você. Como você se vê progredindo em relação aos seus objetivos e metas pessoais? Como você acredita que podemos trabalhar juntos para encontrar soluções para os seus desafios? Ou seja, o que você está buscando aqui conosco? Que papel a fé e a espiritualidade têm desempenhado na sua vida? Então veja, aqui nós abrimos um campo para a conversa deslanchar. Sim ou não? A conversa vai se abrir, a pessoa vai se colocar. Quando ela pessoa reticente que chegou,
participar, está ali obrigada, ela vai se posicionar de uma maneira ou de outra, e você vai identificar ali, às vezes, situações que você precisa aprofundar eventos. Aí você vai aplicar a técnica da sondagem. Então vejam como você conseguiu puxar um fio de meada dentro de uma pergunta que você fez aberta. E aí você deslancha o seu atendimento. Legal? As perguntas fechadas. As perguntas fechadas também têm essa importância. Você aceita fazer um tratamento de passe? Qual que é a resposta da pessoa? Sim ou não? Aceita? Sim ou não? Não tem variação. É fechado. Você prefere conversar sobre esse assunto agora ou em outro momento? Tem gente que fala assim, não sei. Aí você já emenda outra, né? Você está se sentindo melhor em relação a essa situação do que da última vez que nós nos falamos? Tô ou não tô? É ou não é? Tô ou não tô? Ah, mais ou menos. Que nem aquela pessoa, você está tudo bem? Olha, veja bem. Pronto, meia hora. Então aqui, perguntas fechadas. Você já teve alguma experiência anterior com a doutrina espírita? Ou teve ou não teve? Né? Mas é importante você fazer essa sondagem para você saber a abordagem que você vai fazer, o tipo de profundidade que você vai adotar para a sua conversa. Vai falar do perispírito ou não? Depende. Olha que pergunta importante. Então a gente não está menosprezando a pergunta fechada. Não é só para fazer pergunta aberta. A pergunta fechada tem a sua aplicação no momento certo. Você concorda com a ideia de buscar orientação adicional para isso? Se sente confortável em compartilhar comigo detalhes sobre isso? Não os íntimos, né? Então vejam, são questões que a gente vai usar para desenvolver a conversa. E aqui eu tenho uma atividade para fazer com vocês sobre as perguntas abertas e fechadas. Os mesmos casos do Carlos, da Carla e da Silvia. Vocês lembram, né? O Carlos lá querendo emprego no exterior, a Carla a separação e a Silvia a orientação para a carreira dela. Que tipo de pergunta a gente pode fazer para o Carlos, por exemplo? Né? Aberta ou fechada? O que vocês acham? Ele quer ir para o exterior. Uma pergunta aberta para o Carlos. Quem pode falar? Como você viu a proposta? Uma boa. Ele vai abrir, ele vai contar uma história para você. Olha, eu estava buscando isso, eu estudei para isso, né? Eu busquei isso dentro da minha formação pessoal. Olha que importante, porque você já sabe que ele tem uma inclinação muito forte, que ele se preparou para aquilo. Agora é hora de ele decidir, né? Em algum momento você pensou nessa possibilidade de você estar indo para outro? Então, exatamente. Ele vai falar, pensei ou não pensei. Uma pergunta fechada. Como que é o relacionamento seu com a sua família? Boa. Uma pergunta aberta. Ele vai ter que desenvolver. Legal? E para cá, o que a gente pode poder falar? Ali, considerando a separação. Que tipo de pergunta a gente vai poder falar para cá? Você já conversou com seu esposo? Uma pergunta fechada. Você já pensou nas consequências? Boa pergunta. Boa pergunta. Aberta. Né? E para Silvia? Que está querendo ali fazer a mudança da carreira. Quanto tempo ela está? Ele não fala, né? Quanto tempo ela está nesse impasse de Excelente, mencionando bem. É. Bem, então aquele sofrimento que ela está vivendo dentro do outro trabalho dela. Se é uma coisa recente, pode ser uma coisa antiga. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Para a gente refletir. Por exemplo, Carlos. Quais são as vantagens que você vê nessa mudança? Pode ser que ele não enxergue vantagem nenhuma. Ou seja, ele já decidiu, não é? Decidiu que não queria. Pois é, né? Quais são as suas maiores preocupações em relação a se mudar para outro país?
vai ligar para você. Percebe? Que a gente aqui está possibilitando a conversa, está abrindo margem para que a conversa se desenvolva. Como essa mudança pode afetar seus relacionamentos e a sua vida pessoal? Acaba. Quais são os principais problemas que você está enfrentando no seu casamento? Como esses problemas têm afetado o seu bem-estar e a sua felicidade? O que você espera alcançar com a separação? E para Silvia, problema com o trabalho. O que você acha ser o motivo da sua insatisfação no trabalho? Ela vai falar, pergunta fechada. Meu chefe, meu companheiro de trabalho que não olha para o pé. Problema de relacionamento com os meus colegas. Há quanto tempo você está nesse trabalho? Em nova carreira, o que seria mais importante para você? De repente ela vai pensar nisso e vai ver que o que ela está pensando ela já tem. Então a gente perceba que aqui a gente está facilitando um processo de reflexão numa conversa simples de 15 minutos. Então vejam, não é uma tarefa difícil, mas a gente tendo essa perspectiva, a gente muda a abordagem, fazendo perguntas abertas e fechadas. A terceira etapa é construir o tema doutrinário. A gente vai sair, pegar o assado da pessoa, ver qual que é o foco, estabelecer um foco naquela fala, ver o pedido que ela quer e definir o tema doutrinário. Construindo o tema doutrinário. Dentro do que ela está te falando, dentro da história que ela está te contando. Qual que é o foco? O que é o principal? Se não poliqueixoso. Poliqueixoso vai falar do problema com a família, com o trabalho, com o seu cônjuge, o problema financeiro, o problema de saúde, tudo é a mesma conversa. É isso. Então, poliqueixoso. Nem a pessoa sabe qual é o problema que mais aflige. Então, você vai ver, estabelecer um foco. Tá bom, mas dentro dessas questões, você pergunta, o que mais te incomoda hoje? É o problema financeiro. Então, estabelecer um foco. Certo? Estabelecer um foco. Aí a gente vai analisar o pedido. O que a pessoa procura? Minha mulher queria fazer o trabalho lá na casa espírita. É possível esse pedido? É legal? Não é? Já disse. Ok? E depois você vai para o tema doutrinário. Bom, problema financeiro, o que é possível? Como eu consigo ajudá-la dentro da doutrina espírita? Onde que na doutrina espírita fala, ou o Evangelho, fala sobre problema financeiro? O que é doutrina para a gente ter entendimento sobre problemas financeiros? A gente vai lembrar lá, Jesus falando das aves do céu, não se incomodem com o que vestir, com o que comer. Lembra disso? Legal? Então aqui a gente vai decorrer de uma dependência do tipo de assistido. Você tem um assistido poliqueixoso, que é esse que tem vários problemas, os evasivos, que eles ficam desviando, eles não respondem, desvia da conversa, fica dando respostas furtivas, desviando da conversa. O prolixo fala bastante, mas não sintetiza o pensamento. Como assim você está procurando? Como eu posso ajudar hoje? O prolixo, os repetitivos, a pessoa fica repetindo a mesma história, não, já entendi o que você quer dizer, agora vamos ver o que a gente pode te ajudar, certo? Vamos ver aqui como é que a gente vai ajudar cada um desses assistidos com uma técnica. Então, a pessoa repetitiva, ele pode dizer o seguinte: certo, eu já entendi isso que você está dizendo, mas me diga, que tipo de ajuda você está procurando? A prolixa, que fala sem parar, sem sintetizar o pensamento. Olha, eu gostaria de tomar com você algo importante. O que você quer dizer com poliqueixoso? Olha, eu entendo que você está passando por várias dificuldades,
nesse momento da sua vida, mas me diga uma coisa: para qual delas você acha que hoje você precisa de mais ajuda? Isso é muito comum, gente, muito comum. Evasivo, aquele que dá a resposta vaga, né? Olha, se você nos procurou, é porque você imagina que nós podemos te ajudar de alguma forma. Então me diga, como é que eu posso te ajudar? O que você está esperando dessa assistência que você veio procurar hoje conosco? Olha que legal, né? Uma pergunta aberta para uma pessoa evasiva. Ela vai ter que se posicionar. Diga. Tem alguns assistidos que ficam desconfiados, né? Do atendimento, não se abrem, né? A pessoa olha para o atendente fraterno e né, fica meio receosa. Então a pessoa ela foi até de vontade, mas chegou ali no atendimento, não sei se o clima que foi criado na psicosfera não foi propício, a pessoa está com receio de falar, é uma situação grave, né? Então ela fica dando respostas furtivas, né? Porque ela mesma não sabe se fala, se não fala, sabe? Nesse ponto, isso aqui é nesse ponto, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que vai ser legal se eu falar? O que será que vai achar do que eu estou falando? Mas se a pessoa não foi especificamente ali para ter esse tratamento? Aí outra coisa, aí a pessoa está... Foi isso que você Essa é uma experiência pessoal, tá? Isso é comigo. Eu fui numa casa, eu fui até uns 23, 24 anos, eu não sabia nada de espiritismo, fui lá, conhecer. Fui ver a biblioteca, ele falou, não, você tem que passar uma entrevista. Eu falei, tudo bem, mas eu até não sei, porque eu estava lá sem saber o que era, a pessoa também me viu ali sentada. Isso é muito da direção da coisa, né? Porque, assim, a palestra pública é acessível para qualquer pessoa. Né? Então, a pessoa fala, bicha a palestra. Não necessariamente eu preciso passar por isso também. Agora, quem está vendo é requisito. É requisito para você fazer um tratamento. Percebe a diferença? Então, assim, eu vi uma casa espírita para assistir uma palestra. Legal, palestra pública, a pessoa vem e assiste. Não precisa fazer um atendimento fraterno para assistir palestra pública, né? Agora, eu tenho a intenção de fazer um tratamento. É obrigatório passar em atendimento fraterno. Então, são perspectivas diferentes, né? Agora, lógico, cada caso tem o seu treinamento, né? Mas a palestra pública, a nosso ver, é algo que está aberto a qualquer pessoa. Agora, os tratamentos já não. Os tratamentos precisam ter uma entrevista para se analisar a necessidade daquele assistido. Então é diferente. Legal? Agora, dizer assim, daí a dizer que todo mundo vai passar no atendimento é outra coisa. É outra coisa. Ou seja, um excesso de erro. Então, aí depende da situação da casa, né? Bom, mas o ideal é que a palestra pública seja acessível para qualquer pessoa. Ok? A quarta etapa e última é a etapa dos encaminhamentos, né? A gente vai concluir o atendimento fraterno dando encaminhamento para o assistido. E aí os encaminhamentos, segundo o marco medical, podem ser de 3 tipos: doutrinários, especializados e doutrinários especializados. Encaminhamento doutrinário: palestra, né? Passe, evangelho no lar, livros e cursos.
minimamente uma casa tem todos esses tipos de encaminhamento. Especializado. Especializado é aquele que a gente fala do profissional, né? Da terapêutica, não do profissional, da terapêutica. Bom, psicólogo, terapeuta, né? Um atendimento especializado. Olha, o ideal é que além do tratamento de passe, você procurasse um psicólogo. Tratamento especializado. Doutrinário especializado. Aí já envolve o tratamento que a casa oferece, a terapêutica que a casa oferece. Então tem um tratamento de desobsessão mediúnico, um tratamento de saúde mediúnico, um tratamento para depressão, aí depende da casa, que tem tratamentos específicos para depressão, um tratamento específico para vícios, aí depende da casa, ou não, a casa tem um tratamento que já envolve todas essas mazelas, perfeito, né? Mas aqui é um tratamento doutrinário especializado, legal? Vamos trazer aqui um caso prático de um tema doutrinário, né? A Carla, lembra que ela está buscando a separação, como eu falei para vocês, né? Ela está buscando a separação, mas não sabe se separa. Aqui a gente falou que a abordagem vai depender do tema. Então, a gente fez estabelecer o foco e o pedido. O tema depende. Uma pessoa que já separou, quer separar, né? Ou está querendo saber sobre ou não quer separar, né? Então aqui a gente traz, por exemplo, 3 abordagens para a pessoa que não quer separar. Então a gente vai falar de força, de oração, de evangelho, de passe. Para aquele que já se separou, será que eu fiz certo? Será que eu sou condenado? Os olhos, o que eu fiz é condenado? Vai passar para a pessoa uma visão espírita sobre a visão do casamento. E aquela pessoa que está pensando em separar, aí nós conversamos até agora, né? No mínimo, a gente vai conseguir fazer uma abordagem para que a pessoa encontre serenidade e tranquilidade para que ela tome a decisão, né? A gente vai lembrar, trazendo aqui, simplificando, né? Dentro da doutrina espírita, como eu já falei para vocês, no capítulo 22, não separei o que Deus juntou. Lá está escrito que o Espiritismo não é contra a dissolução do casamento, mas esta não pode ser banalizada. Então, é uma perspectiva. Também tem as uniões antipáticas, lá na questão 939 do Livro dos Espíritos, para você identificar, né? De repente, se a pessoa está vinculada àquela pessoa por questão financeira, né, como a gente conversava no intervalo, pode ser que a pessoa esteja vinculada àquele casamento unicamente por uma questão patrimonial, mas a união é antipática, mas a questão convencional patrimonial fala muito forte. Essa é uma pergunta. Se a gente for atender uma pessoa que esteja em conflito com a sua sexualidade, tiver uma relação abusiva e tal, qual seria, do ponto de vista doutrinário, a melhor posicionamento? Olha só, uma pergunta interessante essa, viu? Porque é um tema cada vez mais presente nos atendimentos fraternos e às vezes as pessoas têm dificuldade de abordar isso, né? Não o ambiente, o assistido, porque vai ter medo da reação do ambiente fraterno, sobre a visão do espírito sobre aquela questão, né? Mas o que a gente pode falar nesse aspecto? Invariavelmente a gente pode primeiro tentar levar para a pessoa a ideia de que existe um propósito, aquilo que Deus não é. Então, geralmente, o conflito com Deus está presente. Deus errou comigo. Geralmente, estou falando 100% dos casos, tá? Deus errou comigo. Então, a gente vai primeiro tirar essa perspectiva de que Deus errou comigo. Não, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele não errou. A questão é você se adaptar onde você se encontra, você florescer onde você se encontra do jeito que você é. Fazer para a pessoa, do acolhimento e do amor. Mas o que a gente pode falar é que tirar o conflito com Deus é algo que é muito importante. Porque isso vai reaproximar a pessoa. Agora,
pode ser que a pessoa já esteja, né, em espírito, não perca a sua fé, não perca o seu vínculo com o Pai. Então, isso aí é uma outra abordagem, né? De repente, uma abordagem de aceitação, uma abordagem de valorização pessoal, aí depende. Não dá para a gente fazer uma forma, toda a gente vai ser assim, né? Mas o que a gente pode ajudar no momento, primeiro, é tirar esse conflito. A questão de fazer as pazes com Deus. Mas existe esse conflito. Se ela perguntar como o Espírito é isso, uma pergunta que com amor, o Espírito respeita o livre-arbítrio de cada um. O Espírito respeita o livre-arbítrio de cada um. Da mesma forma que a doutrina nos traz as noções de caridade, de amor, ela vai acolher todas as pessoas. Você tem que se sentir acolhida no ambiente mental. Ela se sinta à vontade de falar do pensamento da dentro, falar a aflição que ela carrega no seu coração, para ela sair melhor do que ela entrou. É importante a gente ter essa noção. Mas Pode falar. Desculpa aí, só mais uma pergunta. E uma pessoa em conflito com a sua religiosidade, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que ela veio de outro município, que era um pastor evangélico, e a mulher dele, segundo a descrição dele, estava tendo manifestações mediúnicas. Porém, na interpretação da fé dele, estava possuída pelo demônio. E ele em conflito. Ele acha que a mulher dele é de Deus, faz o bem. Como pode ela estar envolvida? Entendeu? Eu acho que a resposta para essa pergunta é a mesma resposta, por exemplo, uma vez perguntaram o seguinte: olha, eu tenho dificuldade para falar sobre o jovem, né? Falar sobre o espiritismo com o jovem. O que eu faço para trazer o jovem para o entendimento do Evangelho, o entendimento da doutrina espírita? Eu acho que é a mesma resposta. Esse caso que você está referindo, né? E eu disse o seguinte: então, lógico, a doutrina espírita traz o sentido da fé raciocinada. Então, se a gente fizer com essa pessoa um processo de esclarecimento através da fé raciocinada, ela vai mudar a perspectiva dela por uma questão de raciocínio. Sem querer induzi-la. Sem querer induzir. Como eu falei, a gente vai fazer proselitismo, a gente vai fazer esclarecimento. Então, a fé raciocinada é uma grande ferramenta. Por quê? Eu digo isso. Porque uma coisa é eu chegar para vocês e falar assim: isso aqui é um microfone. Vocês acreditam que isso é um microfone porque eu sou eu, Marcelo, que está falando que isso é um microfone. Bom, isso é dogma. Isso é dogma. Isso é dogma. Agora, se eu chegar para vocês e falar assim: isso aqui é um instrumento, tem um receptor que capta o som da minha voz, e essa voz é propagada por aquele amplificador. Isso daqui é um microfone. Mudou? Porque você primeiro você entendeu, para depois você acreditar que isso aqui é um microfone. Faz sentido? Então você trazendo essa perspectiva de entendimento, de esclarecimento, a pessoa vai mudar a percepção dela. Ela fala assim: nossa, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Essa abordagem com o jovem funciona muito, porque o jovem ele quer saber de coisa lógica. Sabe? Esse mundo de tecnologia está assim, o jovem quer saber de coisa lógica. Olha, você já entendeu que nós somos espíritos imortais? Na qualidade de espíritos imortais, nós estamos aqui tendo uma experiência encarnatória. A experiência encarnatória está dividida entre nascimento e morte. Nascimento e morte. Por quê? Porque vida não depende de nascimento e de morte. O contrário de morrer não é viver. O contrário de morrer é nascer. O contrário de viver, o contrário de morrer é nascer. Viver é algo que transcende nascimento e morte. Mudou a perspectiva? Olha, você não recebeu o raciocínio. Você mostrou o raciocínio. Pode ser que naquele momento, quando eu com alguém aqui sobre a semente que a gente planta no coração das pessoas, a tarefa do oriente da terra é plantar a semente sem saber o
gostinho no coração da pessoa, não cai mais. Então, As pessoas designadas para fazer o atendimento fraterno, é preferível que ela tenha uma mediunidade perceptiva ou um conhecimento da doutrina bem embasado. se a gente conhecimento, o atendimento fraterno não necessariamente é vinculado à mediunidade. Tá? Porque a gente já aprendeu que somos todos médicos, né? Um dado grau maior ou menor grau. Mas o conhecimento que você vai passar, não precisa ser um conhecimento profundo, isso é bom que se diga, senão as pessoas não vão se sentir aptas a trabalhar no atendimento fraterno, não é isso. Tá? Porque a gente precisa ter um conhecimento mínimo do Evangelho, do livro dos Espíritos, para poder orientar com segurança e levar para a pessoa a perspectiva espírita daquela situação. Né? Mas a questão da mediunidade ela não é um fator preponderante no atendimento fraterno, mas ele existe. Como todos somos médicos, a mediunidade ela existe de uma forma intuitiva. Então, quando você está fazendo aquele atendimento, você não sabe o que falar, de repente você tem aquele pensamento e vem e você consegue falar. Aquela situação parece que você não vai conseguir orientar a pessoa e de repente vem aquele pensamento. O que é isso? Mediunidade. É uma intuição que está chegando para você pelos dirigentes da tarefa. A gente não pode menosprezar. A gente não pode achar que nós temos uma tarefa do atendimento fraterno trabalhando sozinhos. Nós somos assistidos, protegidos e inspirados pelos verdadeiros trabalhadores da terra, que são os leitores, dirigentes, que vai encaminhar e assistir para conversar com aquele atendente específico naquele dia. Olha só. Né? Só uma dúvida, não sei se na sua experiência você já foi assistir mediunidade, Um atendente. Vários, isso é comum. Qual que é Comum. O passe de emergência. Né? O passe de emergência. De repente, a pessoa está chegando com uma mediunidade descontrolada, aflorando, a pessoa ainda não tem educação mediúnica para ter controle da situação, e ela tem uma manifestação mediúnica passar a ter comum. Né? O que a gente indica? Que a pessoa já chame o dirigente, chame o diretor, para que seja feito um atendimento de emergência. Seja um passe, seja uma sucessão, não sei o que a casa vai oferecer, mas é um tratamento emergencial. E conseguir conversar com essa pessoa para que ela entenda que aquele tipo de manifestação naquele local não é real. Então, um processo de educação mediúnica que vai chegar com o estudo, com o desenvolvimento, como a gente já sabe. Né? Mas um caso Como que o assistente vai sentir que a pessoa está ali? geralmente a pessoa manifesta, né? Geralmente a pessoa manifesta uma característica, um choro, ou alguma coisa assim, né? Uma mudança, voz, alguma coisa assim, você vai perceber que a pessoa está tendo uma manifestação mediúnica ali, né? Entendeu? A questão é um pouco mais profunda. Aqui você tem questões psicológicas envolvidas, né? Questões de sofrimentos sérios que as pessoas têm, e a pessoa está se comovendo ali naquele momento, não é uma manifestação mediúnica. Entendeu? Então é diferente. Então tem que ter uma visão individual, caso a caso. Tá? Mas, como ele falou, a pergunta, né? O que fazer? O ideal é fazer um tratamento emergencial, um passe emergencial, né? Uma assistência emergencial. Diga. Psicologia, psicanálise, né? A gente recomenda que a pessoa que se propõe a ser um terapeuta ele faça estudo, faça análise, faça experimentação. Eu acho que, tentando trazer uma situação paralela, existe a possibilidade de um atendimento a gente pegar casos extremos, né? Por exemplo, eu como terapeuta na área de dependência química, eu tenho a oportunidade de falar com gente que cometeu assassinato
chegar para encontrar uma maneira de te ajudar melhor. Aí você chama o seu amiguinho e conversa com ele, ó, fazer esse, o que você acha que a gente pode fazer? Decide ali um comum. Legal? Certo? Eu estou trazendo para vocês aqui, gente, os temas para atendentes fraternos. No livro do Marlon Rickdown, ele traz uma tabelinha muito bacana para quem atende, que é o seguinte: ele traz o tema doutrinário e os livros, né, que esse tema doutrinário são abordados. Então, aborto, o livro tal, de Joana de Janeiro, tal, fala sobre aborto. Então, de repente, vão assistir, que está com uma dúvida nessa temática, você pode ligar para isso e falar: olha, leia o livro tal, o capítulo tal, você vai encontrar, né, informações importantes sobre esse tema para você. Então, eu trouxe aqui, né, o QR Code, ele já faz um link direto para esse arquivo, tá bom? E é muito tranquilo, tá, de pegar. Só que no livro, ele, por algum motivo, ele foi descontinuado, né, esse arquivo. No livro tem até o site, né? Foi no meu e-mail, mas ele foi descontinuado por algum motivo. Então, eu salvo, eu compartilho com as pessoas para que use como ferramenta, né, de trabalho. Então, é muito importante, tá? Para quem vai atender, dá uma olhadinha nessa tabela aí, porque ela é muito rica. É muito rica. Meus irmãos, nós no começo da nossa fala, nós falamos sobre aquela passagem aqui do mestre, que ele, na praia, conversa com os apóstolos, né, se reúne com eles ali de uma maneira sempre coloquial, né, sempre natural, como todos os ensinamentos do mestre, né, nunca foram feitos com solenidades, com formalidades. Sempre durante festa, sempre durante o almoço, no jantar, né? Ele convidou Zaqueu a almoçar na casa dele. Então, sempre situações coloquiais, aqui onde o mestre nos trouxe os nossos ensinamentos. Naquela passagem, ele pergunta para Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Mestre, tu sabes. Mestre, apacenta as minhas ovelhas. Simão, você me ama? E aí, como eu disse, né, Simão chega a achar até estranho, né, porque pela terceira vez o mestre perguntou, né, mestre, eu amo, né? É engraçado que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Jesus repete a pergunta 3 vezes. Isso é um protocolo para reafirmar a fé, né, de Simão Pedro naquele momento, né? No atendimento fraterno, nós vamos receber as ovelhas que vão chegar cheias de dúvida, para quem a gente vai oferecer o esclarecimento da doutrina espírita, ovelhas que vêm com medos, para quem a gente vai oferecer a fé em Deus e na vida futura, ovelhas cheias de culpas, para quem a gente vai trazer a ideia do perdão e a oportunidade que o Pai nos concede a cada um de nós, de criarmos um novo futuro para nós. Pessoas ali, ovelhas que vão trazer revoltas diante dos acontecimentos, nós vamos poder falar sobre justiça divina. Pessoas que vão chegar tristes, e a gente vai oferecer a consolação que a doutrina nos oferece, né? E aqui hoje, Jesus faz a mesma pergunta que fez para Simão Pedro, para nós, como atendentes fraternos. Fala: tu me amas? Essa pergunta que ele faz hoje para nós, como atendentes. Eu tenho certeza da resposta de vocês, porque vocês não estariam aqui no domingo de manhã, né, fazendo esse estudo, compartilhando conosco esses momentos, se a resposta não fosse amo. Amo. Tu me amas? Amo. Ainda eu tenho certeza que vocês colocariam um coraçãozinho do lado. Um emojizinho, né? Do lado. Amo, mestre. Por que isso é importante? Porque se você respondeu amo, você entendeu a finalidade, né? O propósito, a tarefa do atendimento fraterno, que é apacenta as minhas
ficou feliz. Muito obrigado pela participação de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado.